21 de maio de 2018. Em busca do 6º título, Seleção Brasileira inicia a preparação para a Copa do Mundo na Rússia. Mais de 50% dos jogadores convocados para a Copa já estão aqui na Granja Comari. Entre eles, Neymar. E a expectativa da comissão técnica é que o craque possa estar em campo já no amistoso do próximo dia 3 contra a Croácia, na Inglaterra. Diego Souza marca e garante vitória do São Paulo contra Santos no Morumbi. Tricolor mantém invencibilidade no Brasileirão. Com uma equipe cheia de reservas, o Corinthians empata com o Sport no Recife. Palmeiras marca 3 gols no primeiro tempo. Vence o Bahia e fica 2 pontos atrás do líder Atlético Mineiro. E ainda, Sampaio Basquete sai na frente no primeiro jogo da final da Liga de Basquete Feminino. Oi pessoal, boa noite, o Gazeta Esportiva está no ar hoje muito especial com Flávio Prado, Chico Lang e a gente começa falando de Seleção Brasileira que iniciou nesta segunda-feira a preparação para a Copa do Mundo da Rússia. O nosso contato é com o repórter Osmar Garrafa, que está ao vivo na Granja Comari em Teresópolis e vai ficar por lá durante todo o período de treinamentos da nossa seleção. Boa noite, Garrafa! Boa noite, Michele. É isso, voltamos a falar aqui do Rio de Janeiro, cidade de Teresópolis, Granja Comari, casa da Seleção Brasileira. Hoje já é o 2º dia de atividade da Seleção Brasileira. Ontem foi dia de apresentação da comissão técnica, né? O Tite já trabalhou com sua comissão e hoje a chegada dos jogadores. Nada de trabalho com bola, o Neymar já está aqui. 15 dos 16 jogadores que devem se apresentar hoje ao técnico Tite já estão por aqui, né? Daqui a pouquinho nós vamos falar quais são os jogadores que estão, quais são os jogadores que ainda vão chegar. O Cássio deve fechar a lista dos 16 hoje, mas vamos, antes de falarmos da Seleção Brasileira, do Neymar, da coletiva do Edu Gaspar, que foi quem atendeu a imprensa hoje por aqui, vamos falar um pouquinho da cidade de Teresópolis, no Rio de Janeiro, falar um pouquinho da Granja Comari, apresentar, enfim, o local, a casa da Seleção Brasileira e também a cidade de Teresópolis. Vamos conferir. Teresópolis está a aproximadamente 75 quilômetros do Rio de Janeiro. A cidade, com 130 mil habitantes, que fica na Serra Fluminense, é reduto turístico não por acaso. A natureza foi generosa com essa região. Rodeada por montanhas, é um convite ao ecoturismo. Logo na entrada da cidade está o cartão postal. Um pico com 1.692 metros de altitude, que é conhecido como Dedo de Deus, chama a atenção. E assim é chamado devido a seu contorno se assemelhar a uma mão, apontando o dedo indicador para o céu. A vida de quem mora aqui não é nada agitada. Trânsito pesado só se for assim. Na Praça Santa Teresa, onde está a Igreja Matriz, não é difícil encontrar um parceiro para um bom carteado. Também no centro da cidade está a Fonte Judite. E sua água no passado, quando potável, apresentava propriedades medicinais. Hoje, o local serve apenas como um belo cartão postal. Claro que não dá para falar de Teresópolis sem citar a Granja Comari, bairro nobre da cidade onde fica a concentração da Seleção Brasileira. Aliás, desde 1990, a casa da seleção é aqui. E para receber os convocados de Tite nesse início de preparação para a Copa, a Granja passou por uma remodelação. Na última sexta-feira, foi inaugurado aqui um centro de excelência para preparação e recuperação de atletas, uma super academia. São mais de 80 aparelhos de última geração que já estão à disposição dos comandados de Tite. O investimento total chegou à casa dos 17 milhões de reais. Aqui não tem como negar, se trata mesmo de um hotel com mais de 5 estrelas. E para fechar essa apresentação de Teresópolis, vamos retornar à Praça Santa Teresa, onde encontramos figuras no mínimo curiosas, que adoram ter na cidade hóspedes ilustres, como os jogadores da seleção que vão à Copa. Mas esses personagens não são tietes que querem um autógrafo ou uma selfie com o Neymar. Eles querem é falar de futebol. Ou melhor, querem mesmo é cornetar a seleção. Amigo, vem cá, e a seleção brasileira? Para mim,
Não começou a jogar ainda, só vou falar depois que ela começar a jogar, para ver se quem tá jogando direito ou não, né? Para dizer a verdade, eu não estou muito confiante, não. O Brasil não vai ganhar nada. Não vai ganhar? Não vai. Por quê? Porque os caras que quis ser convocados, eles foram pra panelinha deles. Maluco ele. Tá difícil. Tá difícil. Se chegar até nas quartas final, ainda estão no vitorioso, né? O goleiro do Corinthians merecia ser convocado? Cássio, você acha que não? Eu acho que não, sabe por quê? Quem que era que foi toda hora, como se diz, convocado pra seleção, chega em cima da hora, o cara tira e bota da panelinha, rapaz. Tem esquema na seleção, então? Não tô dizendo que tem esquema. Perfeito. Eu tô dizendo que sempre tem uma panelinha. E o Tite? É bom técnico, escolhe quem ele quer. Tá certo. Aí, portanto, Michele, um pouquinho do clima, né? A apresentação da cidade de Teresópolis, uma bela cidade que fica aí aproximadamente 1h30 da cidade do Rio de Janeiro, e a concentração da seleção brasileira. Nós estamos por aqui, repito, já aguardando o primeiro trabalho de campo que deve acontecer na quarta-feira. Amanhã ainda o dia será dedicado a atividades físicas e exames médicos, e no próximo domingo a seleção segue para Londres. Daqui a pouco nós vamos voltar falando muito do Neymar, né? Que já está por aqui, do Cássio, que deve chegar e se juntar aos 15 atletas que já se apresentaram ao técnico Tite, enfim, mostrar como foi o dia da seleção brasileira por aqui. Temperatura nesse momento na casa, Michele, dos 12, 13 graus, mas está bem suportável e estamos bem acomodados aqui na Granja Comari, Michele. Valeu, Osmar Garrafa. Depois você volta. Conta pra gente se você foi comer aquela pizza ontem à noite, porque tem um lugar, uma ruazinha que a gente sempre ia comer pizza lá, tinha churrasco, tinha de tudo, né, Ricardo? Ricardinho que tá aqui no estúdio comigo, a gente ficou junto em Teresópolis na outra Copa do Mundo. Passou rápido, Chico Lang, passou muito rápido, Flávio Prado. Só que a seleção só treina na quarta, como o Garrafa falou, né? Ainda bem que passou rápido, né? Passou rápido. 7-1. Ainda bem. É verdade. Maldito Mineirão, né? Ave Maria. Não, Mineirão pegou para nós. Os caras é que não sabem que afinaram, não estavam preparados. Mas é um estado meio, sei lá, marcado, né? Que o Cruzeiro meteu 7 outro dia lá também. Né? Então, Flávio Prado, boa noite, Michele, boa noite a todos vocês. Eu acho que a seleção brasileira, ela tem um certo período aqui de praticamente uma semana, depois ela vai para a Inglaterra, né? Para Londres. Eu não sei o que o Flávio acha, mas eu estranhei esse tipo de preparação, né? Porque eu acho que para você pegar entrosamento, para você pegar, para os jogadores se integrarem mais, deveria ficar mais no Brasil e ir direto para a Rússia. Não sei que tem que passar pela Inglaterra. Deve já ser coisa armada pela CBF, porque tudo bem que vai fazer 2 amistosos, mas veja o custo disso. Hoje o Pounds aí, que é a libra esterlina, está quase 4,50. Uma fortuna. Uma fortuna. Não vejo qual é a necessidade de pegar a Croácia e o outro time é um time fraquinho. É um time fraquinho também. Para que fazer isso na Inglaterra? Era mais fácil pegar aqui um time do Brasil, fazer um jogo melhor treino. Pegar o Corinthians, o Palmeiras, de repente. Não precisava ser time da primeira divisão, mas podia ser time de terceira divisão. Pega da primeira, Chicão. É um treino para você acertar taticamente o time. Para que passar na Inglaterra? Quer dizer, já é uma coisa que não me cheira bem. Mas, enfim, vamos lá, cada um tem o seu planejamento, vai ver que vão pegar uma bufunfa lá também, né? Com certeza. Então, vamos deixar para lá e vamos seguir, né, Flávio? Bom, boa noite, Chico, Michele, amigo do Gazeta Esportiva. Eu acho, não sei, mas imagino que eles vão usar a estrutura do Arsenal por causa do Edu Gaspar, né? Que o Edu trabalhou lá há bastante tempo. Mas dinheiro não é problema, né? Reformaram lá 17 milhões da Granja Comari. Uau! Essa é uma delícia porque ninguém presta conta de nada. Então, que reforma é essa, em 17 milhões? Dava para ter feito umas 3. Dá para fazer um prédio. Mas ali já é um lugar que já foi armado lá atrás, né? Com o Heleno Nunes. Tinha um brejão lá, empurrou para a CBF. Aí a CBF montou lá o sistema. Enfim, era CBD ainda. Soterrou tudo. Ficou uma maravilha, ficou bonito, lá é bonito. Mas assim, em termos de time, o time do Brasil vai ter um tempo razoável para trabalhar, 27 dias, só que os outros também terão.
O time do Brasil, o Tite deu uma ajeitada legal no time. Ele começou a trabalhar bem a gestão de grupo, aquilo tudo que tinha de ruim com o Dunga, ele acertou. Hoje o time do Brasil tem uma boa definição tática. Tem um problema só. Até a própria comissão técnica, ela é uma comissão técnica pouco experiente, pouco rodada. Não dá para saber como é que esse pessoal vai reagir na adversidade. O que eu chamo de adversidade? O Brasil joga. A Suíça perde de 1-0 na estreia. Pode acontecer. Pode. A Espanha perdeu de 1-0 no ano que ela foi campeã da Suíça. O que aconteceu? Jogadores experimentados, tudo malaco velho, gente, vamos embora. Já era campeão europeu, então quer dizer, é um time rodado. O time do Brasil não, é um time jovem. O que é bom, porque vai durar bastante tempo, mas a própria comissão técnica. O Brasil não teve adversidade. O Tite assumiu, o time ganhou, depois teve um jogo contra a Argentina que perdeu e tal. Então a gente não conhece essa seleção na adversidade. Mas é bom time, é um time interessante e que pode sim ganhar a Copa do Mundo. O João Ricardo Kozak, que tem um blog de psicologia do esporte lá no site gazetesportiva.com, ele justamente está falando sobre isso, falou sobre isso na coluna dele, acho que na coluna de hoje, e está questionando muito isso, como que o Tite vai lidar com as adversidades que surgiram, porque por enquanto foi tudo um mar de rosas, e isso nem sempre é bom. Né? Então ele é bem interessante. Está lá no site gazetesportiva.com. Grande João, Roberto Grande João. E a enquete do site de hoje é justamente sobre a seleção brasileira. A gente quer saber o seguinte, depois da lesão, o atacante Neymar estará 100% para ajudar a seleção na Copa do Mundo? Vocês acham que ele se recuperou totalmente? Sim ou não? Olha, eu acho que 100% ele não chega. Ele deve chegar aos 80%, 90%. Mas é o que eu digo, o Neymar com uma perna só vale por 4, né? Então, todo cuidado é pouco, que ele não se lesione de novo, que isso aí não vai, que a operação tenha sido bem feita, ele se recupere. Mas ele estando 80%, 85%, tá bom também, não precisa estar 100%. Ô Flávio, talvez o mais importante seja ele não ter medo, né? Lidar com o psicológico dele, né? Ele nunca teve uma contusão grave desse jeito. Teve aquela ignorância lá da Copa passada, mas não foi uma lesão no pé, né? Mas acho que ele chega assim, ele é um cara bem preparado, é um cara que tem um foco muito legal, tem uma equipe muito boa por trás dele, acho que o Neymar chega a 100%. Campeonato Brasileiro, ontem no Morumbi, o São Paulo venceu o clássico diante do Santos, manteve a invencibilidade no torneio e se aproximou da liderança. Confira. Abertura do Marcos Guilherme com Everton. Vem o cruzamento pro Diego Souza, tá lá! Gol do São Paulo! Diego Souza faz pro tricolor! Agora São Paulo 1, Santos 0. Olha, Flávio, foi um jogo em que o São Paulo foi melhor no primeiro tempo, no segundo tempo deu uma queda violenta, mas mesmo assim fez o gol no segundo tempo. Quer dizer, então esse time do Aguirre, a trancos e barrancos, continua único invicto do Campeonato Brasileiro. Você tem que admitir que se o trabalho não é 100%, é um time nota 5, nota 6 por enquanto, mas pode ser que suba essa nota com o passar dos jogos, né? E com o Aguirre soltando mais um pouco o time, né? Que por enquanto ele está só se defendendo e jogando por uma bola. Mas tomara que aos poucos o time ganhe confiança e realmente se coloque, né? Porque faz tempo que o São Paulo não se impõe como o grande time que é, né, Flávio? Sim, o São Paulo mereceu ganhar, sim, concordo com você 100%, ele criou bem mais do que o Santos. O que me incomodou no jogo de ontem foi o Santos veio para não perder, e o São Paulo atacou até fazer o gol. Quando o São Paulo fez o gol, ele ficou lá atrás e aí o Santos resolveu jogar. Pô, não dá para jogar todo mundo o tempo inteiro, você só vai jogar quando você busca uma bola, quebrar um pouco isso. Mas entendo os dois técnicos, você falou do começo de trabalho do Aguirre, é verdade, e do próprio Jair Ventura também, o começo de trabalho dos dois. Aqui você dá tempo, mas eu gostaria de ter um pouco mais de capricho no jogo, não simplesmente jogar, se defender e quando necessário sair para jogar. Não, jogar, propor mais o jogo. Os dois mostraram que pode. Porque quando o Santos saiu para o jogo, ele também, esse lance aí do Dodô, quase saiu o gol. São Paulo teve umas 3, 4 boas oportunidades. Então dá para fazer um jogo mais legal, com um pouco mais de ousadia, sabe, atrair público, né? Não só o resultado. Entendo os técnicos, entendo que eles têm que segurar o trabalho deles, o emprego só se segura com o resultado, infelizmente, porque a gestão do Brasil é péssima, mas é preciso tomar mais cuidado com o espetáculo. Ô Flávio, você está falando disso aí, mas eu me lembro que o Mano em começo de carreira,
quando ele estava no Corinthians, e o Corinthians pegou o Goiás, né? E o Mano aí foi expulso, tava um jogo difícil, 1-1 e tal. Aí o jogo acabou 5-1 pro Corinthians, 3 gols do Luciano. Porque quando o Mano desceu pro vestiário, os jogadores se soltaram. Eu lembro disso. Mas é gozado isso aí. Então, eu acho que é assim, acho que o Jair está nessa toada, vai ser um grande treinador. Mas ele tem medo ainda de soltar o time, né? E o Mano também. Hoje o Cruzeiro é o time que mais fez gol aí, disputa a artilharia da Libertadores, da Copa do Brasil, disputa artilharia também do Campeonato Brasileiro, mas veja o quanto o Mano amadureceu, foi até técnico da seleção depois, né? Antes, para chegar aí. Então eu acho que é uma questão de tempo, porque ele é jovem ainda. Jogando com time misto, o Corinthians ficou no empate com o Sport e viu o centroavante Roger balançar as redes pela primeira vez com a camisa do clube alvinegro. Confira. Na Arena Pernambuco, o Corinthians, cheio de reservas, saiu na frente do Sport após esse gol de Roger, o primeiro dele com a camisa do Corinthians. Os donos da casa empataram depois que Rogério cortou Juninho Capixaba e tocou para Carlos Henrique chutar com precisão. Final Sport 1, Corinthians também 1. Flávio, semana que o Corinthians teve, acho que foi um bom resultado. Você não achou? Ótimo resultado. Os dois centroavantes funcionaram. Né? Tanto o Roger para o Corinthians, quanto o Carlos Henrique para o esporte. Agora, veja bem, né? Como a importância de você ter um centroavante. Ontem no mês, a gente estava até conversando isso rapidinho, né? Que se o Roger não tivesse no time, quem faria esse gol? Com esse time misto que o Corinthians jogou. Evidentemente que se estivesse com o titular, você fala, o Rodriguinho faria. O Rodriguinho faria. O Rodriguinho seguramente faria. Meteria a cabeça na bola e faria. Mas se não tinham seis titulares e colocaram o Roger, bola alçada na área, gol. Quer dizer, o centroavante faz a diferença. Então eu espero que o Roger se adapte o mais rápido possível a esse elenco do Corinthians, porque afinal de contas, centroavante é centroavante, né? Cara que põe bola para dentro do gol tem prioridade, né? Principalmente esse futebol nosso, que futebol brasileiro hoje é um futebol, sei lá, deve ser o sexto do mundo. Vive muito na bola parada. Muito na bola parada, né? E no sábado, o Palmeiras resolveu o jogo ainda no primeiro tempo e venceu o Bahia com tranquilidade no Allianz Parque. Veja os gols. Vinícius tabelou com Elber. O design do Diogo Barbosa. Lucas Lima. Boa abertura com Queno. No fundo pro Borja. A condição do Borja é legal. Entrou na área. Partiu pra cima. Tocou pra trás. O toque tá lá! Gol do Palmeiras! William Bigode pro Verdão! Já cobrou, Lucas Lima, a devolução para o Marcos Rocha, a condição é legal, veio a bola rasteira para o meio da área, Antônio Carlos, tá lá! Gol do Palmeiras! E é do zagueiro artilheiro Antônio Carlos! Lucas Lima tem espaço, o Borja chegou no fundo, a condição é legal, Miguel Borja, tá lá! Gol! Falar a verdade para você, eu fiquei meio impressionado com duas coisas nesse jogo do Palmeiras. Com a rapidez do contra-ataque palmeirense e com a inocência do técnico do Bahia, o Guto Ferreira, que sempre deixava 3 zagueiros contra 3 atacantes. Aí, meu filho, não tem jeito. Olha que gol fácil que acabou saindo aí o primeiro do William, né? Uma troca de bola com o Borja. O Borja sofre uma falta, não se atira, continua em pé, o cara bate no Borja, cai no chão, a bola vai para o William 1-0. Aí começou um gol atrás do outro com uma tremenda facilidade, é uma troca de passe. Ninguém marca, véio. 3 zagueiros olhando o Antônio Carlos chegar de trás, Flávio. Quer dizer, e o outro gol também, um gol muito, muito fácil de ser feito. O Bahia realmente é um time
É um time perigoso, não se deve menosprezar a Bahia, mas não gostei dessa tática do seu Guto Ferreira. Facilitou uma barbaridade para o nosso amigo Roger Machado. Agora, o time do Palmeiras, ele tem alguns momentos bem legais. Estou falando isso toda hora. É um time que você vê que tem uma pegada bacana. O Roger está criando um sistema. Desculpe, eu estou repetindo isso, estou sendo até chato, eu reconheço. Mas é importante. A gente está acostumado à mudança, a criar um time. Montar um time. O Roger quer fazer algo mais, algo que foi feito no Corinthians pelo Mano Menezes. Você cria um sistema de jogo. É muito diferente. É diferente. Então, esse sistema deu ao Corinthians todos esses títulos desde 2008 com 3 treinadores diferentes. Com o Mano, com o Tite e com o Carille. Né? E o próximo técnico também terá facilidade dentro dessa imposição de sistema. Quando você fica trocando muito de técnico e não tem um sistema definido, você sempre está começando. É o caso do São Paulo, o caso do Santos, estão sempre recomeçando. O Roger está tentando implementar um sistema para o Palmeiras. Isso é muito importante. Claro que há oscilações, mas deixa trabalhar que a coisa é boa. Tem bom material humano e um treinador inteligente. Eu gosto muito. Ele é um estudioso também. Aí no Palmeiras eu acho o seguinte, que tem alguns jogadores que quando saem, deixa um buraco atrás de si. É o caso do Borja. Quando o Borja sai e entra no lugar dele, aquele... Davidson. O Davidson, pelo amor de Deus, cara. Muda são acertos, né? São acertos. Isso aí... Totalmente a figura do ataque palmeirense, porque o Davidson é lento. Né? São acertos. Isso aí, esses acertos eles vão ter que fazer. Fica à espera de uma bola alçada na área para ele tentar gol de cabeça. Quer dizer, não é um cara à altura para substituir o Borja. E o Borja agora vai para a seleção, né? Ontem nós tivemos aqui a presença, aliás, magnífica, viu? Parabéns pelo convite do Jorge Luiz Pinto. Ele que é o Borja lá na seleção. Que é colombiano, corintiano de coração, né? Me gusta muito. Mas já avisou que o Borja vai ser uma estrela da Colômbia. Eu perguntei para ele, professor, e a Colômbia na Copa? Ele falou, a Colômbia pode ganhar de qualquer um. Eu falei, ele falou, e também perder de qualquer um. Ou seja, é um time muito louco. É um time doido. É o time do México, né? Do Osório. O México pode ganhar do Brasil? Pode sim, que deve ser o quarto aniversário do Brasil. É asa negra. Mas ele pode também tomar uma goleada, porque é muito louco, né? Aquele jeito. Verdade. A Colômbia pode ganhar de qualquer um, mas pode perder de qualquer um. Então, qualquer um, não importa. Mas você sabe uma coisa, Flávio? Só lembrando um pouco do futebol colombiano, o futebol do colombiano é tão imprevisível e tão doido que eles conseguiram meter 5 na Argentina, lá em Mar del Plata. Sim. Quer dizer, com aquela geração maravilhosa, né? Rincon, Asprilla, Valderrama, cabelão, loiro. De Ávila. Esse De Ávila jogava muito. Esse aqui sempre vê no Corinthians, mas agora o tempo passou, Flávio. Bom, mais 6 jogos movimentaram a 6ª rodada do Brasileirão, que às 8 horas terá Internacional e Chapecoense no Beira-Rio. Paraná e Grêmio ficaram no 0-0 no estádio da Vila Capanema. Confira os gols das outras partidas. O sábado foi de clássicos estaduais em Minas e no Rio de Janeiro. O Atlético Mineiro venceu o Cruzeiro com este gol de Roger Guedes e assumiu a liderança do Brasileirão. Já o Flamengo saiu na frente do Vasco depois do chute de Everton Ribeiro. Vinícius Júnior pegou o rebote de Martim Silva e abriu o placar. No segundo tempo, Wagner aproveitou o desvio da cobrança de escanteio e definiu o resultado no Maracanã, 1-1. No Barradão, Vitória recebeu o Ceará e fez o primeiro com o Alisson aos 20 minutos da etapa inicial, 1-0. O empate do Vozão veio somente aos 30 do segundo tempo. Wesley ajeitou e bateu firme no canto do goleiro Elias. Mas o time da casa conseguiu a vitória graças ao pênalti cobrado por Neilton. E ficou assim, 2-1 para a equipe baiana. O América Mineiro recebeu o Botafogo e venceu a partida por 1-0. Juninho fez o gol do Coelho já aos 32 do segundo tempo. No Maracanã, o Fluminense precisou apenas do primeiro tempo para vencer o Atlético Paranaense. Thiago Heleno contra e Marcos Júnior fizeram os gols do Flu e colocaram a equipe na 5ª posição. 2-0 e fim de papo. A Gazeta Esportiva mostra agora para você mais uma reportagem especial da série De Olho na Copa. O assunto de hoje é a Arena Ekaterimburgo.
Localizada na região oriental dos Montes Urais, além da fronteira entre a Europa e a Ásia, a 1.667 quilômetros de Moscou, Ekaterimburgo é a quarta maior cidade russa, com uma população de aproximadamente 1.400.000 pessoas. Fundada em 1723, recebeu esse nome em homenagem a Tsarina Catarina I, esposa do czar Pedro o Grande. Capital do distrito dos Urais, é famosa pelos museus, teatros e bibliotecas. Durante o período soviético, a cidade mudou de nome e passou a chamar-se Sverdlovsk, em homenagem ao arquiteto Yakov Sverdlov, importante figura da Revolução Bolchevique, mas voltou ao nome original em 1991. O filho mais ilustre de Ekaterimburgo é Boris Yeltsin, primeiro presidente russo após o colapso da União Soviética. O inverno é rigoroso na cidade, com temperaturas inferiores aos 10 graus negativos. Mas durante a Copa, em pleno verão no hemisfério norte, o clima deve ser ameno, com os termômetros marcando em média 20 graus. O principal clube de futebol de Ekaterimburgo é o FC Ural, que disputa a primeira divisão do campeonato russo e joga no Estádio Central, também conhecido como Ekaterimburgo Arena, um dos 12 palcos da Copa de 2018. Fundado em 1957, o estádio foi totalmente reformado para o Mundial e teve a capacidade aumentada de 27.000 para 35.700 lugares, com uma solução arquitetônica que desagradou muita gente. Os puxadinhos provisórios que garantiram o crescimento do número de cadeiras teriam descaracterizado o projeto original. Bonita ou feia, o que importa é que a Arena receberá 4 jogos da primeira fase: Egito e Uruguai, França e Peru, Japão e Senegal e México e Suécia. O estádio é uma gaveta aberta, né? Ai, vocês, gente, mas vocês do lado falam mal fora. de todos os estádios. Não, mas ele é uma gaveta aberta mesmo. Pô. Fizeram um negócio fora do estádio. Olha lá. Olha lá, tá aí o estádio, beleza. Aí você vai ver, olha lá, tá fora. Verdade. A arquibancada é fora, olha lá, fora do estádio. E é uma chove, gaveta né? aberta. Acho que E chove. outra coisa, se você olhar esse estádio de cima, parece um balde, né? Agora, O que sobrou é um balde. onde a Copa, onde a FIFA fez Copa? Onde dava para roubar. Olha, Na Alemanha tinha um esquema enorme. olha o balde aí. Tinha um esquema enorme que eles compraram os votos daqueles pilantras da FIFA. Depois eles fizeram na África do Sul, também teve esquema, roubaram. Eles puseram o maior homem que eu conheci, o maior ser humano que eu conheci, chamado Nelson Mandela, a ter que beijar a mão daquele vagabundo do Joseph Blatter. Ele beijou? Beijar a mão que eu digo é ficar junto. Né? Você imagina você ficar junto com um bandido desse. Um cara com até santidade Com a do aura, Mandela. é. A hora do Mandela ficar perto do Blatter é um absurdo. Mas tiveram que fazer isso, ele teve que ficar junto e tal, com esse tipo de bandido. Depois trouxeram para o Brasil, não precisa nem falar, né? E agora levaram para a Rússia. E agora vão levar para o Catar. Quer dizer, é só aí, essas coisas, essas mutretas e faz estádio, e rouba. É assim que eles fazem. Copa é espetacular. Pena que tem esses bandidos em volta. Né? Mas lá no Catar, os caras precisam tomar cuidado. Lá tem Estado Islâmico também, né? Então, eu acho que lá não é fácil de roubar como aqui, por exemplo. Não, o cara é dono Porque do país. o dinheiro é do mas ele cara. é dono do país. Então, ele vai gastar... Como é que ele vai roubar ele mesmo? Então, ele vai gastar... Não, mas zero. aí deita e rola. Enfim. Tem vários também, pega de empréstimo, sabe aquela coisa? Você sabe como é que é, Nicarágua sou eu, que nem falava o seu moço. Nicarágua sou eu. Exatamente. Catar sou Agora, eu vou ser verdade para você. Do mundo árabe, eu quase não conheço nada, para dizer a verdade. Mas eu entendo, pelo que eu percebo, há um pouco mais de respeito e um pouco mais de combate à corrupção. Quem tem dinheiro tem, quem não tem, não tem. Entendeu? Uhum. E quem tenta quebrar essa pirâmide rígida, né, social, entra bem. Mas, enfim, FIFA é FIFA, né? Vai saber. O certo é que, na minha cabeça, a Copa tinha que ser sempre no mesmo lugar e lugar neutro. Outro lugar que o time que não vai ganhar a Copa. No Canadá, nos Estados Unidos. Austrália, Nova Japão, Zelândia. Japão. Lugares assim, entendeu? Realmente. Mas pra FIFA interessa essa zona que eles gente, hoje com essa musiquinha aqui no Gazeta Esportiva começou o clima de Copa do Mundo. Começou,
quero pintar a minha rua. Só o Kozak falou sobre isso na coluna dele, aí eu me deu vontade de pintar. Michele? Não, porque ele fala assim, pô, que ninguém tá no clima de Copa, mas é normal, que ninguém mais pinta a rua. Você vai pintar de que cor? Enfeita a rua. Eu quero pintar minha rua, ué. Mas de que cor? As cores da Itália, tô brincando. Não tá Essa é a dúvida. Essa é a dúvida. Não, eu quero pintar. Quero Você sabe pintar que a eu rua. moro perto lá do parque, lá do estado W Torre, né? É Allianz Parque, você sabe. E eu vou pintar a rua de preto e branco. Eu quero pintar com a cor da bandeira do Brasil, por causa das crianças, né? Será que não tem multa, não? Tem, lógico que tem. Não pode pintar? Não pode? Você não pode pichar a parede. Mas porque a vai calçada? poder pintar. Será que não sei não. Vamos levantar, né? Vamos fazer o seguinte, vamos ligar lá pro neto do Mário Covas, que é o prefeito. Vamos perguntar, atual, porque vamos sei lá, saber, né? Eu acho que pode, Copa do Mundo, né, gente? Acho que pode. Bom, pichar é uma coisa, né? Pintar a rua na Copa é outra. É proibido pichar. Não, pichar sim, mas o chão da rua. Onde tem pichação, eles passam uma tinta que fica ridícula. Parece que jogaram aquela coisa, sabe, na parede. E fica aquele negócio espalhado. Antes deixasse... Quer dizer, vocês vão torcer pro Brasil, é isso que eu vou torcer pro Brasil. Claro que eu vou torcer pro Brasil. Eu já separei todas as minhas roupas. Perfeito. Bandeirinha, esmalte azul, Não, tudo. só isso que eu queria saber. Essa era a pergunta que eu queria fazer. Claro, sou brasileira, Flávio. Sou brasileira, não desisto nunca Brasil, e fico transtornada na Copa do Mundo. A gente volta a falar agora ao vivo com o repórter Osmar Garrafa, que segue na Granja Comari, acompanhando a preparação da seleção brasileira para a Copa do Mundo da Rússia. Mais uma vez, boa noite, Garrafa. É isso. Boa noite, Michele. Estamos de volta e vou aguardar, hein, Michele? Você nas redes sociais, quero ver aí você pintando as ruas com os temas da Copa do Mundo. Mas esse é um detalhe para posteriormente conversarmos. Bom, hoje já é o segundo dia de trabalhos aqui na Granja Comari, como destaquei anteriormente. Ontem aconteceu a apresentação do Tite, de toda a comissão técnica, e hoje foi a chegada dos jogadores. Pelo menos 16 jogadores são aguardados aqui, 15 já chegaram, falta apenas o goleiro Cássio, e o primeiro a se apresentar aqui na Granja Comari, a comissão técnica, logo hoje pela manhã, por volta de 8h30, foi o zagueiro Marquinhos do PSG. Foi o primeiro atleta, foi recepcionado por integrantes da comissão técnica, por integrantes da CBF, e depois o Marquinhos aí começou dia após dia, chegando aí, minuto após minuto, chegando aí os jogadores e se apresentando à comissão técnica. Repito, falta apenas o Cássio. São 16 jogadores esperados hoje na Granja Comari. 15 já estão por aqui. O Cássio, inclusive, chegaria durante o dia, mas o Cássio conversou com o Edu Gaspar e, em função da sua filhinha recém-nascida, o Cássio pediu que ele precisava acertar o passaporte da menina. O Cássio vai levar toda a família para a Rússia. Então, o Edu permitiu que hoje ele passasse o dia em São Paulo, regularizando o passaporte da filhinha recém-nascida, e o Cássio chega ainda hoje à noite, se juntando aos 15 atletas que estão por aqui. Amanhã, nós teremos mais 4 jogadores, completando um total de 20. São eles o Paulinho, o Alisson, o Miranda e o Felipe Coutinho. Aí a seleção brasileira, de 23 convocados, com a chegada desses 4 amanhã, vai para o número de 20 atletas dos 23 que estão convocados para a Copa do Mundo. Os 3 que faltam são os jogadores que vão disputar a decisão da Liga Europa, né, da Champions League, no próximo final de semana. São 2 jogadores do Real Madrid, o Casemiro e também o Marcelo, e o Firmino pelo Liverpool. Esses jogadores só vão se apresentar ao técnico Tite na outra semana, já na Inglaterra. Portanto, só na Inglaterra, só na Europa que a seleção brasileira estará na totalidade com os seus atletas. Hoje, para os jogadores que chegaram, aconteceu a avaliação física, a avaliação clínica. O dia de amanhã também será assim. Só na quarta-feira o trabalho de campo. Dos atletas que se apresentaram, obviamente não poderia ser diferente. Destaque para o Neymar. O Neymar chegou de helicóptero na hora do almoço. Nós temos as imagens aí da chegada do Neymar aqui na Granja Comari. Chegou com ele o Renato Augusto e também o Thiago Silva. Os 2 jogadores chegaram com ele. Poucos torcedores puderam observar a chegada do Neymar, do helicóptero, depois indo para a van e sendo recepcionado lá dentro da concentração da seleção brasileira. E logo após a chegada do Neymar, não demorou muito não, e o coordenador de seleções, o Edu Gaspar, veio para a primeira entrevista coletiva aqui na Granja Comari. E claro, muitos assuntos foram discutidos, mas nós destacamos o principal deles, a preocupação com o Neymar. O Neymar está há 3 meses sem disputar uma partida, ele teve uma fratura no 5º metatarso do pé direito, o jogador clinicamente
clinicamente já está recuperado. O doutor Rodrigo Lasmar acompanhou de perto toda a recuperação, foi inclusive o médico que fez a cirurgia no Neymar. Clinicamente ele está legal, mas tem ainda um processo de recuperação. E o Edu Gaspar falou qual é o receio que a seleção brasileira tem referente ao aproveitamento ou não do Neymar na Copa do Mundo. Vamos acompanhar. O Neymar tem aqui, vai receber a informação do Tite que ele 3 meses ficou parado, e não é dos 3 meses parado que ele vai ser o Neymar excepcional. Eu acho que vamos criar uma base primeiro para que ele possa ganhar de novo aquela confiança que ele tem, e ele vai subindo gradativamente, né, sem que ele absorva uma pressão exagerada quanto ao desempenho dele, né? Esse é o ponto que o Tite vai querer passar para ele, para que ele tenha segurança de fazer os seus treinamentos bem, de fazer sua preparação bem, faça seu primeiro jogo amistoso bem, né? Não absorva uma pressão desnecessária, né? Então esse é o objetivo que nós temos com ele, né? Entenda que tem os processos, né? E absorva bem os processos para que ele possa ter um grande desempenho que ele com certeza vai vir a ter. Ou seja, vão ter uma conversa reservada com o Neymar para tirar aí esse excesso de responsabilidade, de peso, de uma recuperação muito rápida do jogador. E o Edu Gaspar acabou mesmo, mais uma vez sendo apertado por nós, falando na prática qual será o trabalho realizado com o Neymar de campo a partir da próxima quarta-feira. Quanto ao Neymar, ele vai seguir um protocolo, pelo que foi passado pelo Fábio Mascheredian e pelo Ricardo Rosa, um protocolo que ele já vem fazendo no Paris Saint-Germain. Ele vai seguir o protocolo dele aqui de trabalho, só que tem essa parte física, né? Vai entrar logo para a parte técnica, mas tem outra parte que eu passei um pouco, que é a parte um pouco emocional, é um pouco da responsabilidade que eu passei, para que ele tenha a real dimensão do que nós estamos pensando quanto a ele, né? Então, deixar muito claro, mas é importante também dizer que a gente não está só pensando no Neymar, né? É importante que essas estratégias de comunicação que nós temos com os atletas, principalmente o Tite, é com todos. A comissão técnica, ela tem confiança que terá o Neymar na Copa a 100%, mesmo ele fazendo uma diferença, 60%, 70%. Existe um tempo hábil para vocês terem o Neymar a 100% no aspecto emocional, de confiança, aspecto clínico, ele já está zerado, enfim. Rafa, eu vou passar o que me passam, né? Porque senão foge um pouquinho aqui da minha alçada. Conversando com o Fábio Mascheredian e com o Ricardo Rosa, que vem acompanhando esse processo, eles estão bastante otimistas quanto à recuperação do atleta, estão bastante otimistas, até o Dr. Rodrigo Lasmar, quando a colocá-lo para o dia 3 em boas condições, ou em ótimas condições já de fazer um período aí quem vai decidir obviamente é o Tite, mas um período do jogo ou o jogo inteiro. Então isso traz uma tranquilidade, porque até o dia 3, até o 17, a gente ainda tem bastante dias aí de evolução, sendo que a gente tem um jogo ainda dia 10. Né? Então, levando em consideração o que eles trazem para nós de informação, nos dá a segurança que ele possa estar 100% já no primeiro jogo do dia 17, em todas as condições físicas, clínicas, emocionais e etc. Tá certo. Aí, portanto, Michele e o Edu Gaspar falando a respeito do Neymar. Amanhã nós voltaremos aqui da Granja Comari com todos os detalhes da sequência do trabalho visando a Copa do Mundo. E ontem foi mussarela, calabresa e 4 queijos. Tá certo, Michele? Nossa Senhora, assim que eu gosto, Garrafa. Obrigada, querida. A gente já tá com saudade de você. Bom trabalho e até amanhã aqui no Gazeta Esportiva. E aí, Chicão? Bora. A gente vai embora agora, Chicão. Você vai falar, sabe sobre o quê? Sobre a lista de convocados divulgados da seleção argentina. Jonas Campos se juntou aos nossos irmãos num tradicional reduto argentino, localizado aqui na capital paulista, para acompanhar a convocação do técnico Jorge Sampaoli. Confira. Segunda-feira de convocação da seleção argentina e olha eles aí. Hermanos animados se reúnem neste bar temático no bairro da Moca, na zona leste de São Paulo. Neste momento, 1h da tarde, em breve o técnico Jorge Sampaoli vai anunciar os 23 convocados da seleção argentina para a Copa do Mundo da Rússia. E vamos ver o que a galera aqui da mesa, os nossos hermanos, vão achar dessa lista do técnico Jorge Sampaoli. E veio a lista, e os goleiros são Romero do Manchester United, Caballero do Chelsea e Armani do River Plate. Defensores Mercado do Sevilla, Ansaldi do Torino, Otamendi do Manchester City, Fazio da Roma,
Rojo do Manchester United, Tagliafico do Ajax e Acunha do Sporting. Meio-campistas Mascherano do eBay China Fortune, Sálvio do Benfica, Biglia do Milan, Lo Celso do PSG, Banega do Sevilla, Lanzini do West Ham, Mesa do Independiente, Di Maria do PSG e Pavon do Boca Juniors. E atacantes Messi do Barcelona, Dybala e Higuaín da Juventus e Sérgio Agüero do Manchester City. Acho que ele foi mais ou menos coerente com o que tinha chamado para os jogos, então não tem grandes surpresas, né? E quando eu pergunto quem mais surpreendeu na lista, um deles cita Lanzini do West Ham e lamenta a ausência de Icardi, centroavante da Inter de Milão. O outro torcedor brinca dizendo que uma das surpresas foi Gonzalo Higuaín, atacante contestado na última Copa do Mundo. Higuaín não é um cara muito querido, muito popular na seleção argentina depois do Mundial que fez aqui no Brasil, né? São os hermanos empolgados com a Copa. Quem é argentino é o Celso Cardoso, né? Grande Celso Cardoso! Tamo juntos! E acreditando no tricampeonato da Argentina. Lá na Moca, tem que conhecer esse bar, eu não quero falar nada, não, mas o Flávio Prado tá cantando essa música. Vamos, Argentina, vamos. Voltamos ao lado do Corinthians, que começa a semana se preparando para o jogo da próxima quinta contra o Milionários da Colômbia pela Libertadores. Alexandre Silvestre esteve no CT Joaquim Grava acompanhando a representação do Timão. Ontem, Roger marcou seu primeiro gol pelo Corinthians e hoje esse assunto ficou em segundo plano. Eu tô até surpreso, eu falei 2 vezes do meu gol e 8 vezes do Carille. A orelha do Carille deve estar vermelha de tanto que a gente falou dele na coletiva. Roger, que já jogou no mundo árabe, respondeu assim, se toparia voltar para lá. Teria que ser como ele disse, assim, talvez 2 caminhões. Não, eu brinco até que não precisava ser 2 no meu caso, 1. Mas eu tô bem, assim, cara, hoje o Roger não trocaria. Roger confia na verdade de Carille. Aqui a coisa é olho no olho, é sim, sim, não, não. Acho que se acontecer de vir a proposta e for muito boa, com certeza nós devemos ser um dos primeiros a saber. E se o Carille desconfia de grande parte das publicações dos jornalistas sobre sua possível saída, Roger defende a ética do comandante em todos os sentidos. E aproveita para mandar recado para os que militam no futebol. Imprensa, técnicos, jogadores, torcida. Tem que parar com esse mimimi no futebol, cara. Pô, tudo que fala gera problema, desrespeito, sabe? Pô, sei lá, vamos se divertir um pouco mais, assim, vamos dar mais risada, vamos achar as coisas mais engraçadas e não tão pesadas, tão chatas, tão corriqueiras, sabe? Ah, Romero, bateu o balãozinho, pô, legal, cara, no próximo jogo, se o Palmeiras vencer, bate o balão também, sabe? A coisa, sabe, que não seja tão pesado, que não seja tão, pô, desrespeito, não, cara, não. Isso aqui é futebol, cara. Hoje você ganha, amanhã você perde, né? Hoje você dá uma caneta, amanhã você toma. Eu acho que ele não levem mal, não, cara. Acho que foi um desabafo dele com o coração verdadeiro, assim, sabe? De que alguma coisa talvez tenha passado do ponto, né? Acho que foi isso que ele quis passar. Que a notícia foi legal sobre a ida, mas acho que passou alguma coisa do ponto e aí ele deu uma porradinha em vocês aí. No Palmeiras, o foco é o jogo da próxima quarta contra o América Mineiro, num confronto que vai decidir quem avança para as quartas de final da Copa do Brasil. O repórter Adriano Dolfi tem as informações do Verdão. Nada como uma goleada e 2 vitórias seguidas dentro do Allianz Parque, com 6 gols marcados em 2 partidas para trazer a paz de volta à academia de futebol. Depois de folgar neste domingo, os jogadores se reapresentaram agora há pouco, com os titulares realizando apenas um treinamento regenerativo e os reservas no gramado em atividades sob os olhares do técnico Roger Machado. No gramado também a presença de Dudu, que desfalcou a equipe na goleada de 3-0 sobre o Bahia, estava suspenso
mas deve ser presença certa no jogo desta quarta-feira contra o América Mineiro no Allianz Parque, partida de volta pela Copa do Brasil, com o Palmeiras precisando apenas do empate para se classificar às quartas de final. Para esta partida, o técnico Roger não vai contar com Borja, jogador que se apresentou à seleção colombiana. Se dentro de campo as coisas parecem mais tranquilas por aqui, fora dele o clima é de ebulição. Isso porque na noite desta segunda-feira o Conselho Deliberativo do Palmeiras vai analisar algumas mudanças no estatuto do clube. A principal delas seria a alteração do mandato presidencial de 2 para 3 anos. Quem está diretamente interessada nesta questão é a conselheira e patrocinadora do Palmeiras, Leila Pereira, defensora pública da alteração do estatuto. Na última quarta, inclusive, realizou jantar entre associados e conselheiros, ressaltando a importância desta alteração. Leila seria beneficiada se tal mudança passasse a valer já na próxima eleição em outubro. Assim, no pleito seguinte, em 2021, Leila Pereira já poderia concorrer ao cargo de presidente do Palmeiras. Da Academia de Futebol, Adriano Dolfi, para a TV Gazeta. Liga de Basquete Feminino, em jogo transmitido ao vivo pela TV Gazeta, o Sampaio Basquete surpreendeu o Veracruz Campinas, no interior paulista, pela primeira partida da grande final e quebrou a invencibilidade do rival. Vale lembrar que a decisão é feita em melhor de 5. Veja como foi. Primeira final da Liga de Basquete Feminino. De um lado, Veracruz Campinas, dono do melhor ataque e único time invicto, com 20 vitórias em 20 jogos. Do outro, Sampaio Basquete, melhor defesa da competição. E a aposta da equipe maranhense foi justamente em sua maior qualidade para derrubar a invencibilidade do adversário. Marcar, não dar espaço para o rival e não perder chances para pontuar. A posse ainda do Sampaio de 3 é demais. Cai a bola da Tati Pacheco. Assim, o Sampaio abriu 7-0 logo de cara. Já cai a bola da Leila, tem falta o Sampaio. Apesar do susto, o Veracruz foi aos poucos equilibrando o duelo, mas tinha dificuldade para se manter na frente. As maranhenses foram para o intervalo com 4 pontos de vantagem, 30-26. Eu acho que em alguns momentos a gente conseguiu fazer uma defesa boa, tivemos falhas, lógico, mas acho que a gente conseguiu minar um pouquinho os pontos mais fortes dela. Hoje acaba essa invencibilidade do Veracruz? Se a gente continuar jogando da maneira que a gente está jogando, defendendo forte, atacando um pouco mais consciente, acaba a invencibilidade. No terceiro quarto, o Sampaio chegou a 9 pontos de diferença, mas parou por aí. Deixou o Veracruz Campinas reagir. E no começo do último período, Nelly Greter acertou uma bola de 3 e marcou mais uma de 2 na sequência, fazendo 42-41 para o time da casa. E a bola da Argentina! Daí em diante, ninguém conseguiu abrir no placar. E as duas equipes se revezaram na liderança, até que Tati Pacheco acertou 2 lances livres para fazer 56-55 para o Sampaio. E converte o segundo. Na última posse de bola, o Veracruz Campinas teve a chance de virar de novo, mas a defesa maranhense prevaleceu e sobraram reclamações dos adversários. Atira no aro. E a bola é do Sampaio, acaba o jogo! Acaba o jogo! Acaba o jogo! E acaba a invencibilidade do Veracruz Campinas! Não, 2 faltas agora no final aqui, que são incontestáveis. Uma falta da Amélia ali para lance livre, que no final de jogo, se ele não deu nenhuma falta de triscar, ou seja, demonstra que realmente ele estava tendencioso a, enfim, coisas. Agora comemorou aqui, mas já foco para terça-feira que tem mais. Muito bem, vai ter muito mais emoção. Fique ligadinho todo domingo às 3 da tarde aqui na TV Gazeta. Fim da nossa enquete, no comecinho do programa, a gente perguntou se o Neymar vai chegar 100% para ajudar a seleção brasileira na Copa do Mundo. E o pessoal de casa disse não, disse que não. 60% dos votos. O que é o povo? O povo também não vai muito com o Neymar, né? Não sei, o cara é um ídolo. Bom, a gente fica por aqui. Beijo, tchau. Até quarta. Tchau, um abraço. Tchau, até amanhã. Até amanhã.